Demônios são reais. Este é um assunto sobre o qual lemos. Alguns de nós não o entendemos, outros preferem fugir dele. Assim como os anjos são seres reais, os demônios também são. Demônios estão por toda parte, assim como os anjos. Uma coisa importante que você deve saber sobre eles é que eles são o oposto dos anjos, como o bem e o mal. Da mesma forma que são diferentes, você nunca verá um demônio fazendo coisas boas. Sei que muitos de nós podem argumentar que demônios podem ajudar as pessoas ou fazer coisas boas. De fato, algumas pessoas foram possuídas por demônios e podem dizer coisas verdadeiras, prever o futuro e identificar perigos. Vimos isso na Bíblia e está acontecendo no mundo hoje. É lamentável que muitos cristãos não queiram aceitar o que a Bíblia diz sobre demônios e atividades demoníacas. Há uma verdadeira confrontação entre o reino dos céus e as forças das trevas. Se você abrir os 4 evangelhos, repetidamente vemos nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dominando e exercendo sua autoridade sobre qualquer demônio, diabo ou espírito impuro. Jesus é superior a todos os espíritos malignos. Jesus não evitava o assunto dos demônios como muitas igrejas fazem agora. Ele os confrontava diretamente. Os demônios são uma realidade na Bíblia e também na nossa sociedade. Não podemos nos dar ao luxo de ser ignorantes sobre essas coisas chamadas demônios. Não devemos ser ingênuos sobre as formas como eles operam. Eles não são amigos, são inimigos que você deve combater sempre. Não existe tal coisa como um demônio amigável, um fantasma amigável ou um demônio bom. Demônios não fazem paz com os crentes, não buscam paz para os crentes. Você precisa saber sua posição, como eles atacam e as coisas que fazem. Eu sou um crente na Bíblia, acredito em cada palavra deste livro, e a Bíblia nos disse que demônios são reais. Você não pode lutar contra um inimigo cuja existência você se recusa a reconhecer. A Bíblia não nos disse para fugir deles ou evitá-los como se não existissem. Marcos 16:17 diz: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios." O versículo não diz: "Em meu nome vocês terão medo dos demônios", ou "vocês devem ignorá-los como se não existissem", mas sim: "Em meu nome expulsarão demônios." O poder de Deus é maior que o poder do diabo. Você não precisa ter medo do diabo e seus demônios, nem fugir deles com medo. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não viva com medo. Não importa o que o diabo faça, Deus pode fazer mais. E não importa quantos demônios venham, Deus pode libertá-lo. Satanás quer que as pessoas acreditem que demônios não existem para que possam ser usados facilmente. O diabo quer que o mundo seja ignorante sobre demônios, para que eles tenham acesso a cada vida. Infelizmente, muitos cristãos não sabem o tipo de poder que têm para comandar os demônios a deixá-los. Corremos de um lado para o outro, procurando quem nos ajude, quando Jesus já coletou a autoridade no céu e na terra e a deu para nós. É a ignorância que faz com que você, como cristão, permita que os demônios tomem conta da sua vida. Deus lhe deu autoridade, você está cheio de poder, use-o. Os demônios ficam felizes que você não conheça o poder que carrega em você. Eles ficam felizes que você não pode nem mesmo comandá-los com ousadia. A Bíblia diz em Filipenses 2, versículos 9 a 11: "Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Adivinhe o que aconteceu depois que Jesus recebeu toda a autoridade. Lucas 10, versículo 19. "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Ele deu tudo a você, não reteve nada, deu tudo a você.
Os demônios sabem disso. Eles nunca querem que você conheça a verdade e sempre virão atrás de você. Uma das maneiras como eles fazem isso é divulgando suas doutrinas, seus ensinamentos. Eles estão ensinando às pessoas coisas erradas e a Bíblia deixa isso claro. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Você ainda está duvidando da existência dos demônios? A razão é que você está ouvindo seus ensinamentos. Você está permitindo que se afaste de Deus. Uma das maiores doutrinas dos demônios é a doutrina de que eles não existem. Você não pode lutar contra um inimigo cuja existência você não reconhece. Não permita que eles te seguem com seus ensinamentos de que não existem. Eles são reais e você deve combatê-los o tempo todo. Aprenda a abrir sua boca e comandar em nome de Jesus. Marcos 1, versículos 22, 23. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou: Existem alguns assuntos que teriam constituído sérias controvérsias no corpo de Cristo. Hoje, exceto que foram mencionados diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, um desses assuntos é a possessão demoníaca. No ministério de Jesus, descobrimos que um demônio poderia estar em uma igreja. Um homem com um espírito impuro estava na sinagoga enquanto Jesus ensinava o povo, e o espírito impuro clamou a ele. Eu diria que um espírito impuro pode estar em um ambiente limpo, na Assembleia do Povo de Deus. No entanto, ele não sobreviverá à ambiência de Deus. Mas está bem estabelecido que um demônio pode estar em uma igreja, embora não possa ter influência sobre a igreja, a menos que os membros se rendam a ele. O fato de estarmos reunidos em uma igreja não significa que uma pessoa possuída por demônios não possa estar presente. O livro de Jó nos faz entender que, quando os filhos de Deus vêm se apresentar diante de Deus, Satanás também estaria no meio deles. Jó, capítulo 1, versículos 6, 7. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Isso não é para nos assustar. Quer você estivesse ciente disso antes ou não, uma pessoa possuída por demônios pode estar em uma igreja. Se uma pessoa possuída por demônios vem à igreja, ou ela vem como um descrente, ou como um crente que não está vigilante o suficiente e se rendeu a um espírito que não é o Espírito Santo. Precisamos entender que os espíritos não podem fazer nada no reino terrestre até encontrarem expressão através das pessoas. Apenas os humanos têm a capacidade de operar tanto no reino físico quanto no reino espiritual. Os espíritos não têm essa liberdade. Se um espírito vai operar na terra, ele tem que ser através de um vaso. Às vezes, esses espíritos manipulam as pessoas, fazendo-as agir de certas maneiras ou falar através delas. Por exemplo, o homem possuído pelo espírito impuro clamou por causa daquele espírito em Marcos capítulo 1, versículos 24 a 26, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e clamando com grande voz, saiu dele. Eles ficaram todos tão admirados que perguntaram entre si: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena até aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem. Sabendo que a possessão demoníaca é real, devemos estar em guarda contra qualquer meio pelo qual eles possam acessar nossas vidas. Qualquer crente que vive de maneira descuidada atrairá um demônio para a sua vida.
Portanto, devemos ser muito cuidadosos com o estilo de vida que adotamos para que os espíritos impuros não tirem proveito de nós.